Olá, caros amigos telespectadores, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos apresentar uma palestra sobre curas, a maneira científica de como Jesus conseguia fazer aquelas curas maravilhosas. Tanto que ele disse: um dia podereis fazer o que eu faço e até muito mais. Wilson Dispost trouxe para nós essas pesquisas magníficas. Então, o título da sua palestra é Medicina de Jesus, Física de Partículas e Eletromagnetismo. Vamos assistir. A medicina de Jesus, que é o tema do nosso encontro desta gloriosa manhã. Espiritismo e física de partículas. Jesus nos apresenta a sua epopeia, a sua história, seus ditos, sobretudo os seus feitos, de uma maneira extraordinária. E tudo muito simples, muito tranquilo, muito em paz, muito instantâneo. Porque, a mover toda essa dinâmica extraordinária, está na base de tudo um sentimento, o sentimento do amor. Estudamos o Espiritismo, estudamos o Evangelho de Jesus. E é um tanto quanto custoso, para não dizer desafiador, colocar em prática tudo isso que Jesus nos ensina e também obter os resultados que nós desejamos. É verdade que somos agraciados enormemente com as bênçãos divinas, com a intervenção direta dos benfeitores, a nos socorrer de múltiplas maneiras e formas, até de maneiras que nem nos damos conta, porque tudo isso vigora o sentimento do amor. No mundo das formas, da matéria, nós precisamos das mãos para movimentar os objetos, as coisas materiais. Mas neste mundo, que também faz parte deste, não é separado, essa matéria, para nós, invisível, ela é, entre aspas, tiniosa. Ela só obedece aos impulsos do nosso pensamento. É o nosso pensamento que movimenta. E, obviamente, estamos em treinamento, nas reiteradas reencarnações. E estamos bem habilitados, habituados a atuar nesses campos de partículas invisíveis que entrecruzam aqui, que fazem parte da nossa aura, com o impulso do nosso pensamento. Mas é como se tivéssemos apenas um quintal, onde estamos acomodados a organizar as coisas ali nesse quintal, com o nosso pensamento, que envolve mais preocupações, mais tensões no cotidiano, na vida contemporânea, a exigir muitas necessidades, por assim dizer, e gerar inquietações, e gerar tormentas. Então, imprimimos com o nosso jeito de pensar, de ser e de viver estes conteúdos nestas partículas do nosso entorno. Gostaria de ler brevemente um conceito
extraordinário do espírito André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, para organizar aqui a plataforma do nosso encontro. Diz assim, sobre a aura humana. O que é a aura humana? Claro que todos nós sabemos e vamos recordar para organizar os nossos pensamentos. A aura humana é peculiar a cada indivíduo, sendo constituída de partículas invisíveis que se... que se movimentam, não é, ao redor do corpo, ao mesmo tempo que penetra, parece que dele emerge, formando uma espécie de túnica eletromagnética no formato oval. Esta irradiação, carregada de delicadas partículas energizadas, como espelho, refletem incessantemente cores variadas de acordo com os teores emocionais das ondas mentais que emitimos. Estas partículas, além das cores, também têm conteúdos das nossas ideias e das nossas emoções. A pergunta é, do que é feita, ou do que são feitas essas partículas? Do que é feito o fluido eletromagnético? Do que é feito? É sobre isso que nós vamos falar. E para coisificar, materializar isso, nós vamos falar sobre as ondas que chegam no nosso aparelho de telefonia celular. Cada qual está aí com o seu aparelho. Se estiver ligado, a torre da área central do município aqui, sabe que você está aqui por um sistema de computadores. Por que chama celular? Porque são regiões. Em média, 26 quilômetros tem a sua torre, que envolve determinados bairros ou municípios. Então, cada qual habilitou o seu aparelho na sua área, onde reside, obviamente. Toda vez que alguém tocar, chamar, o sinal vai imediatamente, por onda eletromagnética, até a torre do seu domicílio. E se você estiver ali, vai acionar, obviamente, o seu aparelho. Mas você viajou. Eu viajei de Birigui para São Paulo. Alguém fizer uma ligação para mim, vai tocar lá em Araçatuba, onde eu resido, na verdade. Vai tocar em Araçatuba. O sinal vai procurar o meu celular lá, mas eu não estou. Eu vim para cá. Imediatamente vai para uma central de computadores e vai descobrir que eu, se tiver ligado o aparelho, estou nesta célula. E o sinal vem para a torre, aqui da região central de São Paulo, e vai acionar o meu aparelho. Isso tudo sem fios, sem cabos. Então, o que chega no aparelho celular? Chega alguma coisa. Uma foto, um texto, um áudio, também viajam. Nós podemos pegar o telefone agora e fazer uma ligação para Tóquio. Em tempo real, vamos conversar com a pessoa do outro lado do planeta, sem a necessidade de cabos e de fios. Por quê? O que chega lá? Como os meus sinais, minha voz, são transformadas em sinais elétricos que vão viajar nas partículas de matéria que compõem o fluido eletromagnético. Essa energia que está em todo o universo, e aqui na Terra, obviamente,
está em nós. Por quê? Eletromagnetismo. São duas forças, eletricidade e magnetismo, que se interagem e viajam à velocidade da luz. Da luz. Se disparássemos um feixe de luz da Terra até a Lua, levaria apenas 1 segundo, 1,2. Nem 1,5 segundos demoraria para chegar um facho de luz daqui até a Lua, que tem 386 mil quilômetros. Então, uma ligação daqui para Tóquio, nessa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, levaria menos, muito menos do que 1 segundo. Por isso, estabelecemos uma conversa como se a pessoa estivesse aqui ao meu lado, graças ao eletromagnetismo. Estamos neste oceano de forças. E eu trouxe aqui, vou descer aí para falar com vocês, mais próximo. Eu trouxe algo que, para tentar perceber as ondas eletromagnéticas que estão aqui nesse nosso ambiente. Cada qual temos a nossa aura, que é um campo. O que é um campo? Campo é um espaço preenchido por zilhões e zilhões de partículas de matéria, invisíveis aos olhos humanos, mas detectáveis aos aparelhos, aos microscópios científicos que identificam essas partículas e que vamos vê-la. Então vamos ao exercício, só para notar como é possível que as ondas eletromagnéticas dispersas e esparsas no nosso ambiente podem sensibilizar, não é, essas antenas que eu trouxe aqui. Eu vou procurar ficar em estado de repouso, isso aqui, estado de repouso, não é? E permitir que as energias ambientais que aqui estejam possam sensibilizar, não é, essas antenas que são de cobre. E por que elas se movimentam? Curiosamente, nós estamos aqui numa dupla e elas estão apontando para a mesma direção, não é isso? Mas eu vou procurar virar ligeiramente, não é? Isso aqui, para ver se essa ala aqui da esquerda, olha que interessante, ela não está obedecendo, não é? Como eu disse, as partículas são tiniosas, elas não obedecem. Gostaria que elas virassem, apontassem para vocês. Opa, vamos lá. Elas estão ficando confusas aqui, não é? Mas eu gosto de fazer isso para testar exatamente como estão os fluidos, não é, do ambiente, o que eu preciso falar, se vou falar, se posso falar. Muito interessante. Está mostrando a porta da saída, será que é para eu sair daqui? Mas eu vou sobreviver, porque eu sou teimoso. Eu vou andar um pouquinho, tá? Eu posso colocar isso sobre a sua cabeça? Você não liga, Zilda? Pode ficar sentada aí, isso aí. Aham. Agora deixa eu deixar em repouso e vou aproximar da Zilda. Pense forte, hein, Zilda? Mais no tórax. Mais no tórax. Espera aí, deixa elas ficarem quietinhas.
Vocês notam que ela está empurrando, está vendo? Ó, vocês viram? Esse é o campo áurico que está empurrando para fora as varetas. Não precisa exagerar na força também, não. Então vamos ver aqui. No centro da cabeça, nós sabemos que os meridianos dos elétrons entram no chakra coronário e costuma ser uma área um tanto tumultuada, porque a concentração de partículas costuma ser aqui. Ok. Então, acho que todos conseguiram. Deixa eu ver aqui, mais aqui, mais aqui. Eu acho que... Alguém mais gostaria que eu pudesse aproximar? Ali, vamos ali do outro lado. Obrigado. Isso. Você pode ficar em pé? Isso. Excelente. Vamos lá. Então, eu vou procurar deixar isso em estado de repouso. Né? Está indo para lá, mas vamos ficar mais próximo de você. Aqui. Aí nós vemos, vocês perceberam, né, que empurra para fora. Dá licença, tá? Mais uma vez empurrando para fora, não é isso? Significa muitas coisas. Na verdade, nosso objetivo é demonstrar que as partículas estão, não é, empurrando essas varetas. Se elas estão se movendo, é porque algo está acontecendo. E esse algo são campos. De quê? De matéria. De matéria. Tá? Vocês notam que não é o vento, que nós não está tendo vento aqui. Não é? E elas estão fazendo esse movimento. Há estudos da radiestesia que aprofunda. Eu não fiz a pesquisa sobre isso, né? Porque a minha pesquisa é sobre a movimentação das partículas, o que elas fazem. E eu gostaria de coisificar, materializar isso através dessas varetas aqui. Tá? Então, quem quiser pesquisar mais sobre esse tema é radiestesia. Isso aqui também, nós não podemos dizer, na minha expressão, que é uma energia somente sua, mas desse ambiente. Como nós vamos separar esses campos? Eles estão interagindo. Se aqui tiver um veio d'água muito aqui, no subsolo, também vai interferir aqui. Então, tem energias que vêm do subsolo, do planeta, e também que vêm do alto. Tem interação dos espíritos, tá? Então fica muito difícil você dizer que tal movimento representa tal coisa, etc. Mas, em termos de água, para abrir-se um poço semi-artesiano, artesiano, ou seja, achar água. Na Primeira Guerra Mundial, eles faziam isso para saber onde tem a água. Tá? Nós vamos ver um vídeo que é do satélite, na verdade é da estação orbital, que está em torno da Terra, numa velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Portanto, a cada 1 hora e 40 minutos, a estação orbital dá uma volta toda no planeta. É um vídeo de 2 minutos. Haverá um momento que a imagem ficará verde neon, com algumas manchas vermelhas. Não é defeito da imagem ou do vídeo. Ali são campos eletromagnéticos e que é possível tornar visível por conta da refração do Sol. É
tamanha a condensação, o ajuntamento dessas partículas, que a luz do Sol bate e é possível ver esses campos de energia. E vocês vão ver que eles se movimentam fazendo como se fosse uma dança, porque essas duas forças, eletricidade e magnetismo, interagem viajando à velocidade da luz. E estas camadas que nós vamos ver no vídeo, elas são sustentadas pelo núcleo terrestre. No centro da Terra nós temos o núcleo de magma, ferro, níquel, líquido, em temperatura de 3.000 graus, como se fosse um motor, gerando para fora do planeta esse manto, esse campo extraordinário que nos protege dos raios cósmicos e também dos raios gamas que vêm do Sol, altamente prejudicial à nossa saúde. Marte não tem vida como a nossa, não tem atmosfera, não tem ar. Por quê? O planeta é tão pequeno, é 1/3 do tamanho da Terra, e o vento solar mandou embora o pouco de magnetismo que o planeta havia no início da sua formação. Então nós vamos passar o vídeo agora, por favor. Como vocês puderam notar, há uns rastros, uns cordões de neon, são dotados de partículas, eles estão entrando no Polo Norte, atravessa o centro da Terra, sai no Polo Sul e faz novamente o movimento e vai fazendo esse movimento aqui. Porque a Terra é um magneto, nosso corpo, nosso perispírito, o espírito, são também dotados de partículas, cada qual com seus níveis de densidade, de delicadeza. Somos feitos de células, portanto de matéria, somos um conjunto de átomos, e por isso temos esse campo áurico, esse campo de imantação. Recebemos do infinito o fluido cósmico, puro, divino, adentra no chakra coronário,
e vai para o sistema de vasos comunicantes, abastecendo todos os demais centros nervosos, ou chakras. No entanto, quando ele passa exatamente aqui, no centro de forças cerebral, nós carimbamos essas partículas com os teores do nosso pensar, do nosso jeito de ser, do nosso jeito de viver. Por isso, cada um de nós temos a nossa peculiaridade, que menciona André Luiz. É a nossa carteira de identidade. O que nós imprimimos nessas partículas advém do nosso pensamento. O fluido cósmico, que advém do infinito, representa o pensamento de Deus. Por isso, estamos em Deus e nele nos movemos, como ensina o apóstolo Paulo. Mas o nosso tempo é tão curto. Vamos avançar. Todos ouviram falar da partícula de Deus, que na verdade era chamada nos bastidores dos cientistas de partícula maldita, porque todos sabiam que ela existia, mas que era impossível de localizar, muito menos de fotografar essa partícula. Mas esse prédio é feito de vários blocos. Então vamos pegar um único bloco e vamos quebrar. Vamos quebrar esse bloco para pegar todo aquele pó da argila que compõe o bloco. Uma única argila, um único grãozinho de areia, ele tem trilhões de átomos. Veja como o Criador é caprichoso. Um grãozinho de areia tem trilhões de átomos. E é dentro desse átomo, de um único átomo, no seu centro, é que existem várias partículas, ainda menores. E quem falou a primeira vez de átomo foi Tales de Mileto, na Grécia, 600 anos antes de Jesus. Ele fez uma pergunta: do que tudo é feito? Com essa indagação, ele iniciava a ciência. E ele, não se sabe de onde ele tirou, na terra não foi, não é isso? Sabedoria revelada, que tudo é feito de átomo. Átomo é aquilo que não pode ser cortado, indivisível, não pode ser cortado. E tem várias formas, e as coisas estão cheias de deuses. Sabedoria de Mileto, de Tales. E na década de 60, o alemão Heisenberg, ele começou a estudar o átomo, já se tinha descoberto várias partículas no seu centro. Ele dizia: deve haver partículas invisíveis, porque não pode ser só isso. Essa sustentabilidade, essa estabilidade do átomo, essa vibração que ele tem, deve haver algo por trás. O Einstein disse: olha, pesquisar o invisível é coisa anticientífica. Isso não é ciência. E eu estou fora. Heisenberg começa a pesquisar Tales de Mileto e toda a sua sabedoria grega, tal, pelos veios da intuição, ele descobre várias outras partículas. Depois um outro cientista, Peter Higgs, começou a dizer: não, tem que existir uma partícula fundamental, básica, que dê sustentação a tudo que existe. Isso na década de 60. E no ano de 2013, na Genebra, Suíça, inaugurou-se a maior máquina científica do planeta, só para fotografar a partícula de Deus.
É uma circunferência de 27 quilômetros no subsolo dos arredores de Genebra, em que se dispararam vários feixes de partículas, chamadas prótons, que ficam no centro do átomo, e elas percorreram quase à velocidade da luz por túneis feitos de aço, todos magnetizados. E na colisão violentíssima dessas partículas de prótons, elas se projetaram numa velocidade extraordinária. Quando elas se deslocaram de uma vez, surgiu o campo totalmente preenchido das partículas de Deus, assim conhecida mais comumente, que é o chamado bóson de Higgs, ou seja, uma partícula de Higgs. E Deus permitiu que Peter Higgs, octogenário, estivesse presente nesse experimento, que foi 4 de julho de 2013. E agora a física muda tudo, porque essa partícula, ela é indestrutível, e ela é a matéria fundamental. Mas Allan Kardec também recebeu dos espíritos a informação de que o fluido cósmico universal é o elemento primitivo, é a matéria básica, e tudo que nós conhecemos como matéria deriva do fluido universal. Então nós vemos que a física de hoje valida cientificamente relatos, revelações que os espíritos consoladores entregaram, confiaram às mãos de Allan Kardec, tal qual, há 600 anos antes de Jesus, também Tales recebera essas revelações. Isso é intrigante, porque a matéria de Newton, as pedras, areia, não é mais matéria morta, matéria viva. Ali vibra uma partícula divina, indestrutível. Somos feitos, se temos 100 trilhões de células, imagina qual é o número de átomos, nós não conseguiríamos fazer uma conta disso. Então todos nós somos dotados também dessas partículas. E em tudo que existe tem o carimbo de Deus, no pedregulho que está ali no caminho que nós passamos. No perfume que você percebe, seja o perfume artificial, seja o perfume da flor, que você registra. Por que você registra? A essência, sim, mas o que chegou até você, até os receptores olfativos, foi o quê? Essas partículas. Foram essas partículas que chegaram. Daí, conhecendo essa questão de matéria, nós vamos ficar um pouco inquietos, porque amplia-se a nossa responsabilidade de manter, de trabalhar pela manutenção da pureza do que recebemos de graça, do infinito. Então é o nosso pensamento. Nós temos, a partícula vem com o carimbo de Deus, puro, 100% puro. Nós temos um cartório aqui, vários tipos de carimbo. Nós gostamos de muitos carimbos para várias coisas. E vamos carimbando, recarimbando, remontando os carimbos. E vamos sujando, poluindo aquilo que vem tão grandioso. Quantas vezes nas obras de André Luiz nós vemos lá, não é isso? Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos elevar a nossa vibração. Vibração de quê? De matéria.
vibração das partículas. Aprendemos com os espíritos que a oração faz o quê? Acalma o nosso espírito. Mas sabe por quê? Porque essas partículas se movimentam numa velocidade muito maior, energizando, gerando bem-estar, porque nós estamos reconectando com a energia pura que vem de Deus. Quando nós, no nosso cartório, vamos carimbando, com preocupações, pensamentos, negatividade, problemas, deixando que a raiva domine, o carimbo da raiva, o carimbo da agressividade, o carimbo de ser, da mágoa, etc. O que acontece? Essas partículas vão ficando densas, lentas, e perdemos a mobilidade, perdemos a energia, o vigor. Então estamos fazendo uma entrosagem entre o espiritismo e a física de partículas, que mais não faz do que chancelar as leis divinas, porque o cientista no seu laboratório, ele pesquisa o que já existe, não é isso? E buscando referências de Jesus, naquela quadro extraordinário em que Jesus passava e ele faz a grande pergunta: quem me tocou? Ora, mestre, todos aqui tocam. Não, mas alguém me tocou, porque conheci, senti que de mim saiu virtude. E ele indaga e procura. E a pessoa, a mulher, que sofria de um fluxo sanguíneo, foi beneficiada instantaneamente, tão somente com o toque na orla da túnica de Jesus. E ela se apresenta e ele diz: filha, tem de bom ânimo, a tua fé te curou. Jesus, a fonte, o reservatório inesgotável de energias divinas. Eu e o Pai somos um, afirmação dele. Ela, doente, tinha gastado seus haveres, e há anos ela não conseguia se livrar da doença, mas ela buscou uma sintonia muito poderosa com Jesus, e ela, ao tocar a orla, foi beneficiada. Na fotografia material, ela tocou a orla, mas se ela apenas visse Jesus, ela também ia ser curada, porque aquele toque foi a representação material da necessidade mental que ela buscava. É como se a aura da nossa personagem, a aura dela, se projetasse, fizesse uma entrosagem desses campos com os campos eletromagnéticos de Jesus, onde ela recebeu essas partículas. Outra passagem extraordinária em que a física chancela, nem precisa, mas chancela o histórico de Jesus. Quando Jesus se preparava para ingressar em Jerusalém, que pediu que fossem 2 discípulos buscar um jumento, e que as vestes foram colocadas sobre o jumento, ele ia sentar, e as pessoas, os seus discípulos, começaram a louvá-lo como rei, como salvador, fazendo aquele alarido preparatório para o ingresso triunfal na cidade de Jerusalém. Um fariseu aborda Jesus: mestre, repreenda os seus discípulos. Jesus diz: deixe-os, porque se estes
se calarem, até as pedras clamarão. Aí está a nossa responsabilidade de conhecer Jesus. E conhecer Jesus pelos panoramas da doutrina imortalista da alma, que nos dá um retrato fiel da realidade espiritual que nos acerca. Somos responsáveis quando somos conscientizados do que somos, de onde viemos e o que nós estamos fazendo aqui. O que nós cristãos estamos fazendo pela doutrina de Jesus? O que as religiões estão fazendo pela mensagem de Jesus? Se elas falirem, se nós falirmos, as pedras falarão, porque nelas estão impressas as partículas de Deus. E quem vai divulgar isso são os cientistas. Eles estão constrangidos, os mais conservadores. As gerações mais jovens, de 30, 40 anos, falam com alegria, sem dizer, obviamente, da existência de Deus, para não misturar a religião com a ciência. Mas a professora de física, Liza Randall, da Universidade de Harvard, diz que a ciência está batendo à porta do céu para compreender o mundo e penetrar nesses segredos, mas que eles deixam essa abordagem para a religião. E ela escreveu essa obra, Batendo à Porta do Céu. Liza Randall é um best-seller essa obra. Quando eu disse partícula maldita, é do físico e escritor Leon Lederman. Partícula Maldita chegou para editar o livro e, por inspiração do alto, por certo, o editor disse: olha, acho que não fica bem partícula maldita. Ele deu uma pensada e no insight, partícula de Deus. Não é? E ficou então este nome. Então surge para todos nós essa alta responsabilidade. Agora nós indagamos, ou perguntamos: do que é feito então a nossa aura? Do que ela é feita? Do que é feito o nosso perispírito? Se com o nosso pensamento vamos agregando essa matéria que compõe. Aqui, no nosso sangue, nesse momento, estão percorrendo os elementos do nosso café da manhã. As partículas que nós comemos, bebemos no café da manhã, no sangue. No perispírito estão transitando as partículas que eu estou captando da atmosfera e que eu estou carimbando aqui no meu cartório particular, com o meu jeito de pensar, de ser, de existir. E o espírito? Ele existe, ele é circunscrito, ele também é feito de alguma coisa, de partículas. Então nós estamos aqui, nesse exato instante, nessa plataforma extraordinária, em que espiritismo, física de partículas, se colocadas lado a lado, nós vemos que o saber espírita foi revelado, ou seja, foi entregue, foi confiado pelas hostes de Jesus ao missionário Allan Kardec, pela dignidade
pela sua honestidade, de nem grafar o nome dele, que aquele saber era dele, colocou um pseudônimo. Ele não precisava de autoafirmação, já é um espírito elevado. Nos laboratórios, os cientistas esquadrinham, pesquisam a matéria e encontram Deus. Então, diante desse panorama, a nossa fé é raciocinada. Por isso, nesses momentos, se nós vimos que as energias que são materiais, elas sensibilizam antenas metálicas, esses campos estão interagindo. E estas energias obedecem ao nosso pensamento. Se para pegarmos uma cadeira, juntamos as mãos para atrair os fluidos, conservá-los, saneá-los, nenhum gesto, nenhum amuleto, nenhum. Talvez o gesto, talvez o amuleto, reforça a nossa ideia, mas é o pensamento. E é o Espírito quem pensa. E por isso, nesta manhã, se alguém desejar ajudar uma pessoa que esteja doente, ou se não quiser ajudar a si mesmo, façamos hoje esse exercício, nesses momentos finais que nós vamos reunir, para que a sua energia, esse campo eletromagnético, esse reservatório particular, seja saneado, seja permeado das partículas divinas, e você vai endereçar com o seu pensamento, que viaja à velocidade da luz, a quem quer que seja, e a tua energia, nesses cordões de ondas, chegarão lá em menos de 1 segundo. Assim como alguém que chamar o seu celular, o seu código, vai vibrar aí o aparelho. Estamos falando de matéria e que obedecem ao pensamento. E se nós estamos aqui, neste encontro, nesta clareira extraordinária de luz, no centro de uma megalópole, buscando uma sintonia com Deus, tratando de avaliar os ditos e os feitos de Jesus, os postulados do Espiritismo, sem ter receio algum de analisar face a face a ciência contemporânea. Quanto mais ela avança, mais ela chancela Deus, o Espírito, a imortalidade. Cresce a nossa responsabilidade. O que fazemos, ou o que faremos, com o poder que Deus nos delega? O que você está fazendo, com o poder que você tem, de endereçar suas forças, permeadas com a força do Criador, para auxiliar alguém? Isso não é um exercício, será que vai funcionar comigo? É matéria. Ali tem uma cadeira, se eu me deslocar até ela, eu vou trazer a cadeira aqui, e se eu imprimir os meus pensamentos, com este nível de consciência, as partículas do meu entorno. E aí, notemos que ainda não falamos da assessoria, dos espíritos amigos, dos médicos espirituais, que sabem manejar, entre aspas, atuar sobre esses campos de energia e dirigi-las a um órgão do corpo humano que foi afetado, porque energeticamente há algum conflito, um nicho de energia mórbida que adoeceu
O que é o câncer? Porque às vezes ele surge simultaneamente em vários órgãos do corpo. Surge aqui, às vezes surge no fígado e depois no órgão tão mais distante do fígado, onde não houve uma metástase, ele surgiu ali. A medicina de Jesus é a medicina de partículas. Para ele, estender as mãos acalmava ventos e tempestades e curava instantaneamente, pela lei do amor. Ainda não conhecemos esse amor, não conhecemos, estamos aprendendo. E nós precisamos do raciocínio, nós precisamos da lógica, nós precisamos, e é tão importante colocar essas duas faces, que é da mesma moeda. Então, que nesses momentos em que nós nos propomos a esta sintonia com Jesus, me recorda um poema da obra Ave Cristo, em que Jesus, ao referenciar que todos somos deuses, realmente somos, dotados de partículas indestrutíveis, até mesmo o nosso corpo. O que vai dispersar, a morte dispersa os átomos que compõem o nosso corpo, não destrói. Não destrói nem o corpo. Desestrutura e ressurge a alma. Diz o soneto: estrelas. Estrelas, ninhos da vida, por entre os espaços profundos. Novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Louvores à vossa glória, nascidas na eternidade. Sois jardins da imensidade, suspensos no azul dos céus. Senhor, dizei-nos que tudo é belo, dizei-nos que tudo é santo, ainda mesmo que haja pranto nos sonhos que nos conduz. Quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prende o coração, acendendo a madrugada nos campos de um novo dia, onde a ventura irradia eterna ressurreição. Senhor, Senhor, dai consolo ao peregrino que segue à mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte. Torturado sofredor, templos do sol infinito, descerrai a humanidade, descerrai aos filhos da dor, descerrai aos filhos do amor, descerrai sobre todos nós que aqui nos achamos. As bênçãos da divindade e as bênçãos do vosso amor, estrelas, ninhos da vida, por entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Louvores à vossa glória, nascidas na eternidade. Sois jardins da imensidade, suspensos no azul dos céus. Vós sois deuses, pois brilhe a vossa luz. Aqui nos achamos. Louvamos e glorificamos ao Cristo, ao Cordeiro de Deus, que veio e permanece entre nós, para que todos tenhamos vida, e vida em abundância. O que estamos fazendo do poder que Deus nos concede?
O que estamos fazendo com o poder que a doutrina espírita explicita como conhecer, aprender, treinar? O que estamos fazendo com a doutrina de Jesus, em que tudo é muito simples, em que, se tivéssemos fé do tamanho de um pequenino grão de mostarda, diríamos que as montanhas se movessem e elas se moveriam. Naquele grãozinho de mostarda há também zilhões e zilhões de átomos, cada átomo com o carimbo da partícula de Deus. O respeito de Jesus pela matéria, o respeito de Jesus pelo humano que ensinou coisas simples. Os grandes benfeitores, quando se aportam nas nossas tarefas, é tudo muito simples. Está pronto, está pronto. É o que eles dizem. Porque eles têm sintonia especial com o Cristo. E nós estamos aprendendo essa sintonia. Na razão direta que fizermos esta ligação, nós estaremos usando os poderes divinos que Deus concedeu a cada um de nós. E a reencarnação, e a vivência, e a convivência, e os desafios da convivência, mas não é do que para treinar o nosso jeito de ser, de viver, sobretudo de sentir a nós, sentir a vida, sentir aos outros. Então, nós, na realidade, não estamos fazendo as nossas escolhas em conformidade com o que é real. Nós fazemos as nossas escolhas e tomamos as nossas decisões de acordo com aquilo que eu enxergo, penso e compreendo, de maneira muito própria, muito particular. Estamos todos mergulhados nesse grande oceano de bênçãos, de paz e de luz. E lembrando Jesus, na paz vos deixo. E que fiquemos nessa paz, nessa ternura do Cristo, e respirar essa ternura. Deixar que todas as partículas do nosso ser estejam saneadas e permeadas com a pureza do fluido cósmico universal. Somos todos filhos e herdeiros de Deus. Alegria, ternura e muita paz a todos. Muito obrigado. E assim vamos encerrando este programa, muito felizes com esta palestra de Wilson Disposti, que elucidou muito da ciência, filosofia e religião da doutrina espírita, em relação aos problemas sociais, em relação à nossa fé. Muito obrigada, querido telespectador. Na próxima sexta-feira, às 14 horas, estaremos aqui novamente.